quinta carta à igreja de Sardes. Está escrito: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Os irmãos podem sentar, meus queridos irmãos. Bom, nós lemos aqui a quinta carta, né, irmãos? Na verdade foram 7. 7 cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia. Essa igreja aqui em Sardes, irmãos, só para a gente dar uma atualizada, hoje ela se chama Turquia. Então, fica na Ásia. Então, quando você ouve falar da Turquia, é a mesma Sardes, né? Então, no momento, na atualidade, ela se chama Turquia. Essa igreja era uma igreja com problemas, né? Hoje a gente sabe que a maioria das igrejas tem problemas. Você pode percorrer o Brasil e o mundo, você sempre vai encontrar problemas dentro das igrejas. Então, nós temos aqui na Bíblia uma igreja por nome de Filadélfia. Essa igreja, ela era uma igreja realmente fantástica, né? Não tinha nada que Jesus Cristo assim dissesse: ó, não estou me agradando disso. Pelo contrário, a igreja de Filadélfia, muitas igrejas tomam para si esse título, né? Nós somos a igreja de Filadélfia, mas quando você faz uma análise, a gente vê que está muito longe de ser uma Filadélfia, né? Por mais bonito que seja o título e tal, mas a igreja de Filadélfia era uma igreja que ela não teve nenhuma exortação negativa. O que Jesus disse a respeito dessa igreja foi somente coisas positivas. Inclusive era uma igreja, irmãos, pobre. Quando Jesus diz assim, tendo pouca força, essa força era a condição material da igreja, né? Então Jesus disse assim para ela: tu tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E então Jesus diz, diante de ti coloquei uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Porque é assim, porta que Deus abre, esquece, mano, não tem quem fecha. Pode fazer macumba, boacumba, faça o que quiser. Pode ter olho gordo, olho magro, nada. Porta que Deus abre, ninguém fecha, né? E adversários tem. Por exemplo, na primeira carta de Coríntios, capítulo 16, versículo 9, Paulo diz assim: uma grande e eficaz porta se me abriu. Aí ele coloca uma vírgula e diz assim: e há muitos adversários. Então, quando Deus abre uma porta, irmão, adversário tem, né? Um critica, outro fala mal, outro... Enfim, sempre haverá os adversários. Mas porta que Deus abre, ninguém fecha. Tá bom? Foi o que ele disse para Filadélfia. Eu coloquei uma porta aberta e ninguém pode fechar. Então, fica tranquila que o que Deus fez é bem feito. Quem sabe que o que o Senhor faz é bem feito. Irmão, as obras que Deus faz, nós temos aqui no Google um sitezinho chamado Reclame Aqui. Então, você vai numa oficina, vai numa loja, você compra um veículo, compra
eletrodoméstico. Aí, se não funciona como você quer, você vai no Reclame Aqui, faz uma denúncia. Aí alguém responsável vai ali, responde, tenta solucionar o problema. Olha, se fosse abrir um Reclame Aqui a respeito de Deus, nunca haveria uma reclamação. Por quê? Porque tudo que Deus faz é bem feito. Irmão, Deus não trabalha com gambiarra. Irmão, quem sabe o que é uma gambiarra? É uma coisa, né, digamos assim, mal feita. Deus não trabalha. O que Deus faz é perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Então a igreja de Filadélfia era uma igreja que não teve exortações negativas. O que Jesus falou a respeito dessa igreja foi só de forma positiva. A igreja em Tiatira também é uma boa igreja. As duas melhores igrejas aqui da Ásia eram Filadélfia e Tiatira. Aí Éfeso era uma igreja até razoável. O único problema em Éfeso é que eles haviam perdido o primeiro amor. Já não estava mais naquela paixão, né? Como muitos entre nós também perderam o primeiro amor. Aí, quando a pessoa perde o primeiro amor, começam as desculpas, né? Estou cansado, estou com dor de cabeça, estou com um compromisso assim, assado, e a pessoa vai deixando de orar, vai deixando de cultuar, de participar das atividades da igreja. Quando a pessoa ela começa a se ausentar do culto, quando a pessoa começa a se ausentar das atividades que a igreja realiza, tudo para o crescimento do reino de Deus, e a pessoa ela começa a se ausentar, essa pessoa ela perdeu o primeiro amor. E ela vai ter que fazer um concerto com Deus. É o que Jesus disse para Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste. Vai ter que lembrar, ter que voltar lá atrás e consertar, para voltar a ser o mesmo crente que ela foi um dia na presença de Deus. Agora, irmão, eu acho para mim a igreja mais crítica aqui de Apocalipse é a igreja de Laodiceia. Só que a igreja de Sardes, ela não fica muito atrás. Veja que nessa igreja aqui, irmãos, haviam 3 tipos de crentes. O primeiro tipo de crente a gente encontra aqui no versículo 1. O Senhor diz aqui: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Então, o primeiro tipo de crente que tinha aqui em Sardes eram aqueles que já estavam mortos na fé. Só que tinha o nome de crente, tinha o nome de quem estava vivo, né? Ou seja, é reconhecida, né, pelas autoridades, pelo mundo, todo mundo reconhece, sabe que está ali, que existe, mas perante Deus ela já não é mais viva. Então, havia em Sardes aqueles que estavam mortos na fé. Qual é a característica ou as características de uma pessoa que morreu? Tem muitas, né? Tipo, uma pessoa que morre, a primeira... Eu estava dando uma olhadinha, irmão, os primeiros órgãos que param quando a pessoa morre é coração, cérebro e rins. Então, uma pessoa que ela entra em óbito, esses 3 órgãos são os primeiros a parar. Coração, rim, né? E... o que falei aqui? Coração, rim, o cérebro. São os 3, né? Você pode ver, você já deve ter escutado, fulano teve morte cerebral. Morreu o cérebro, esquece, né? Coração parou, né? Então, são os 3 órgãos que param primeiro. Então, vamos falar aqui, a pessoa morreu, o coração parou. Espiritualmente falando, irmão, um coração parado é um coração que não tem mais amor, né? Perdeu o amor, não ama mais ninguém. Você já viu, alguém aqui já foi num velório? Está ali o pai e a mãe, e está os filhos a quem aquele pai mais ama. E os filhos choram, e o pai não responde, porque o pai está morto, não está vendo, não está escutando. Morto não ouve, morto não fala, morto, você pode dizer a frase mais bonita, mais impactante, ele não vai surtir nenhum efeito sobre ele. Por quê? Porque ele está morto. Então, os mortos na fé são assim. Pode ser o hino mais gostoso de se ouvir, pode ser o hino mais espiritual, o hino mais que seja cheio da glória de Deus, o morto não sente nada. Pode cantar quem quiser, irmão. O morto, ele não sente nada. Por quê? A pessoa está morta, né? Não ouve mais. Ela perdeu aquela comunhão com Deus. Então, em Sardes, haviam as pessoas que estavam mortas.
vamos falar aqui, perda do amor. Lembra da parábola do bom samaritano? O homem, ele foi assaltado ali na estrada de Jericó e foi lançado em estado moribundo, nu, na beira da estrada. Estava com o pé na cova, estava para morrer, né? Então, a primeira pessoa que passou naquela estrada foi um sacerdote. O que a gente espera de um ministro da palavra de Deus, de um homem que fala com Deus, de um homem que é o mediador, porque o sacerdote na antiga aliança, ele era o mediador entre Deus e os homens. Então, o que a gente espera de um sacerdote? O mínimo era esse homem descer do cavalo, pegar aquele homem doente, enfim, tratar, se tivesse alguma coisa na mão ali, prestar os primeiros socorros, e transportar ele daquele lugar que certamente se ele fica ali ele vai morrer, levar para um lugar que ele pudesse receber ajuda. Mas o sacerdote, ele se desvia. Por que ele se desvia? Porque ele é apenas uma pessoa que está preso à religião pela formalidade. É aquilo que a pessoa apresenta apenas dentro de 4 paredes. Fora das 4 paredes, ele é um homem comum, um homem natural, uma pessoa que não se importa se tem alguém sofrendo, perecendo, angustiado. Então é aquela pessoa preocupada apenas com a liturgia do culto. Entenderam, meus irmãos? Principalmente o sacerdote, né? Vestia uma roupa bonita e toda cheia de formalidade, se apresentava bem perante o povo, mas, irmão, era só aparência. Amor já não tinha mais no coração daqueles homens. Portanto, ele se desvia do homem que estava caído. Vem o levita, irmão. O levita é o auxiliar do sacerdote. É o homem que está lá no templo também, dando assessoria, fazendo o seu trabalho para o Senhor. O que a gente esperava do levita? Que ele parasse. Só que o levita, provavelmente, irmão, ele é uma pessoa que se inspira no sacerdote. E ele sabia que o sacerdote havia acabado de passar por ali. E ele deve ter pensado mais ou menos assim: se ele que é o sacerdote não fez nada, eu que não vou fazer. Eu vou para casa também. E foi o seu caminho. Nem sacerdote e nem levita, apenas religiosos destituídos da essência do amor de Deus no coração. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 5, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Então, quem ama é porque tem o Espírito de Deus. Quem não ama é porque não tem mais. E o sacerdote levita estava nessa situação. Aí vem o samaritano, irmão, uma pessoa rejeitada, uma pessoa discriminada, uma pessoa avaliada muito baixa, era a avaliação dele perante a sociedade dos judeus, mas o samaritano, se ele não era bem visto aos olhos humanos, se ele não era bem avaliado pelas pessoas, mas perante Deus ele tinha sua vida com Deus. E o que faz ele parar para socorrer aquela pessoa moribunda é a presença de Deus no coração dele ainda. Ele para, os irmãos sabem que quando ele para socorrer, ele está se expondo ao risco. Por quê? Porque quem assaltou pode estar por ali. Quem assaltou pode estar numa emboscada, aguardando que alguém pare para roubar e matar também. Então, ele arrisca a própria vida, presta os primeiros socorros, coloca ele sobre a sua montaria, leva até a cidade, vai a uma estalagem, mete o dinheiro, a mão no bolso, que é uma das coisas mais difíceis de fazer, né? Pastor, conta comigo, desde que não seja dinheiro, né? Se não for dinheiro, o resto eu faço. Pois é, ele faz uma das coisas mais difíceis de serem feitas, que é colocar a mão no bolso, tirar o dinheiro, 2 dinheiros ele tirou, deu para o dono da estalagem, falou, está aqui, ó, estou pagando, você cuida dele, daqui 2 dias eu estou voltando, se esse dinheiro aqui não der, eu pago o que você gastar em excesso. Que coisa linda, é uma atitude boa ou não, meus irmãos? Vocês acham que esse homem estava morto ou estava vivo? Vivíssimo da Silva, né? Mas a pessoa viva, a pessoa que ama, é assim. Agora o morto, irmãos, ele não tem sentimentos, né? Uma das coisas que acontece com o morto, como eu falei aqui, o cérebro morre, para.
Isso espiritualmente, irmãos, são aquelas pessoas que já não pensam mais nas coisas de cima. Você pode ver, tem crente que ele é carnal o dia inteiro, a semana toda, o mês inteiro. Os dias vão passando e ele só pensa nas coisas terrenas, não consegue pensar nas coisas celestiais, né? No começo, quando a pessoa está assim, à beira da morte, ele deixa de vir no culto, ele fica até triste, né? Ah, podia ter ido no culto, não fui. Aí depois ele não vem de novo, e cada vez ele vai sentindo menos, e vai chegar uma hora, irmão, que ele não vai sentir mais nada, a ausência dele vai ser como que nada para ele. Por quê? Porque a pessoa está morta. Então, o cérebro para, espiritualmente significa as pessoas que não pensam mais nas coisas do céu. Mas para os irmãos estar aqui numa quarta-feira à noite, quente, e agora caindo uma chuva dessa, e vocês estarem aqui, é porque os seus cérebros estão bons, estão em plena atividade, e vocês ainda pensam nas coisas de cima. Quanto ainda pensam nas coisas de cima? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Glória a Deus, amém, meus irmãos? Então, a pessoa quando morre, irmão, o corpo dela fica gelado. Isso fala da frieza espiritual. A pessoa quando morre, irmão, olha, ela pode ser a pessoa mais bonita, pode ser a pessoa mais atraente, mas se ela morrer, ela vai passar a cheirar mal. Ninguém fica perto de morto. Hoje, quando morre uma pessoa, né? Então hoje é feito um tratamento especial com os mortos, a funerária recolhe o corpo, leva lá para a central funerária, dão um banho, aplicam formol, pegam uma colinha lá, colam os lábios, colam os olhinhos, tudo para o defunto parecer bonitinho, né? E a gente olha assim e acha até o defunto, nossa, como ele parece tão feliz, mas não está, né? Foi preparado para mostrar uma felicidade. Às vezes a alma já está até sofrendo, mas a pessoa olha assim, parece que está feliz no caixão, mas é porque foi preparado para mostrar que está feliz. Foi colada a boquinha de uma forma assim que pareça feliz, os olhinhos bem fechadinhos. Irmãos, nos anos 70, nos anos 60, você lembra como é que eram os enterros, irmão? Rapaz, quantos enterros que eu fui, defunto de bocona aberta, assim, ó. Aí as pessoas pegavam o pano, assim, amarrava para fechar a boca. Lembra os defuntos que não fechavam o olho por nada, irmãos? Lembra? Lembra os defuntos que morreram numa posição errada e ficaram com o braço levantado? Rapaz, eu já vi morto de tudo quanto é tipo. Hoje você vai num velório, todos os mortos são bem preparados e aparentam estarem felizes, né? Mas é apenas uma aparência para confortar, digamos assim, as pessoas que estão ali, e a pessoa achar que a morte, enfim, não é tão ruim assim e tal. Não é que a morte seja ruim. O ruim da morte é morrer sem Deus, irmãos. Tanto que em Eclesiastes capítulo 7, a Bíblia diz que é melhor estar numa casa onde tem luto do que estar numa casa onde tem banquete. Porque se você está numa casa onde há luto, ali a gente vê o fim de todos os homens. A gente diz, não tem como escapar. Tenho dinheiro, sou jovem, sou bonito, sou rico, sou famoso, tenho talento, mas o meu fim é esse aqui. Daí as pessoas olham aquilo e aplicam o coração em Deus. Amém, meus irmãos? Então, morto cheira mal. Você pode ver, crente que quando era uma pessoa de Deus, dava bom testemunho, né? Hoje, não dá mais bom testemunho. Por que está dando mau testemunho? Morreu espiritualmente. A pessoa morta espiritualmente, ela começa a dar mau testemunho, ela não se porta de forma íntegra. Veja como é que Jó se portava. Era reto, íntegro e se desviava de quem? Do mal. Hoje os crentes correm atrás do mal. Não todos, claro. Mas quantos irmãos que ficam fuçando na internet até achar o que não presta. Aí quando acham que não presta, satisfaz a carne, alegra a carne. Jó, meus irmãos, ele se afastava do mal. Era homem temente. Por isso Deus permitiu Satanás tentar Jó, provar Jó, porque Deus sabia quem Jó era. E Deus sabe quem nós somos também, meus irmãos. Nós podemos enganar alguém, mas a Deus ninguém engana, meus irmãos. Deus conhece nós.
Amém, meus irmãos? Então, o primeiro tipo de crente em Sardes, os mortos. O segundo, os doentes. Está aqui, ó, no versículo de número 2. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Bom, está para morrer porque está doente. A doença que é espiritual, né? O doente, irmãos, uma das coisas que acontece com quem está doente, você pode ver, ele perde o apetite. Não adianta fazer comida para doente, irmão, né? Quando muito uma sopinha, alguma coisinha assim para enganar o estômago, doente perde o apetite. Eu conheço os doentes na igreja. Quando você está pregando e você vê que a pessoa está conversando na hora da pregação, você vê que a pessoa está curtindo fotografia na rede social na hora da pregação, você vê que a pessoa está dando risada e contando história na hora da pregação, é porque essa pessoa ela perdeu o apetite pelas coisas de Deus. Pode colocar quem quiser para pregar. Quem está doente não tem apetite, irmão. Diziam os antigos que dá fastio na língua, né? Lembra, meu avô falava muito isso. Estou com fastio na língua, ficava a língua grossa, ficava uma crosta assim na língua, e diziam os antigos que aquilo ali tirava o apetite. Então tem muito crente na igreja sem apetite, não tem mais vontade de se alimentar da palavra, de se encher do Espírito Santo, de clamar a presença de Deus, amém? Muitos têm perdido o apetite porque estão enfermos, mas o nosso Deus é aquele que cura os enfermos, igreja, amém? Agora, quem sabe que o doente também tem que querer ser curado? Tem gente, irmão, que ele parece que não quer a cura. Entenderam? Então, a pessoa está doente, ela tem que querer ser curada. O doente, irmão, ele fica geralmente com estado de febre. A febre, irmão, ela tem duas características. Ou ela vai te dar calafrio e muito frio, ou ela vai te dar um calorão doido. Você pode ver a pessoa com febre, puxa a coberta, tira a coberta, puxa a coberta, tira a coberta, e soa, e não está bom assim, daqui a pouco está tremendo aquele escalafrio, daqui a pouco está suando. A pessoa doente, que ela fica em estado febril, ou ela fica com calafrios, sentindo frio, ou ela passa até aqueles calorões, ou seja, ela é uma pessoa inquieta. E é assim que acontece com as pessoas enfermas na fé, ficam inquietas, né? Minha mãe dizia que parece que estava com a formiga naquele negócio lá, porque fica inquieta, né? Então, meus irmãos, a pessoa doente, geralmente a doença causa vômito. Você pode ver. E quantos irmãos que... lembra que Pedro comparou o desviado ao cão? Quem lembra, diga amém, Jesus. E o que é que Pedro falou? Pedro disse que o desviado é semelhante ao cão que vomita e depois come o próprio vômito. Irmãos, nós que fomos libertos, nós que fomos transformados, nós que fomos santificados, remidos por Jesus, não vamos voltar às mesmas práticas dos pecados antigos, irmãos. Jesus nos libertou para nós sermos o quê? Nova criatura na presença de Deus. Amém, meus irmãos? O que está acontecendo hoje, eu estava de passagem num velório de gente crente, na igreja, uma igreja boa, igreja não tem culpa, e passei lá naquela igreja, tinha morrido um irmão, e os crentes da igreja, irmão, todos velhinhos. Eu estou falando aqui de cara de 60, 70 e poucos anos. Rapaz, os velhinhos, tudo de bermudinha no velório. Óculos escuros, não tem problema usar um óculos escuro. Mas, poxa, o cara passou a mocidade dele inteirinha usando calça. Aí, depois de velho, pelanca, ruga, vai meter uma bermuda? Pelo amor de Deus, irmão. Sim ou não, igreja do Senhor? Olha... Eu sou um cara, irmão, se eu me desviasse hoje, eu não presto mais para o mundo. Beber eu não posso, por causa da saúde. Tá? Se eu saísse hoje da igreja, beber não posso. Ir para a praia, irmão, com essa barriga de aqui, também não vou, porque não tenho coragem. Mas o que eu vou querer no mundo, irmão?
Irmão, o mundo, eu já não sirvo para ele. Há muitos anos o mundo não serve para mim. Mas hoje nem eu sirvo para o mundo. Então, Jesus me salvou e eu quero servir para o meu Jesus, irmãos. Ser fiel a Deus até o último dia da minha vida e dizer as palavras que Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora me está reservada no céu a coroa da justiça. Quantos querem servir a Senhor até o último dia da sua vida? Diga amém, Jesus. Nós não servimos mais para o mundo, irmão, né? Olha que mundo, irmãos. Mundo terrível, né? Mundo difícil, irmãos. Mundo de engano. Mundo de confusão em todos os sentidos. Irmãos, nós estamos no melhor lugar que uma pessoa possa estar, que é a presença de Deus, irmãos. Irmão, esse lugar aqui que Deus te colocou aqui na casa dele, só para você ter uma ideia, o Salmo 92, eu acho que é o Salmo 92, ou o Salmo 90, eu acho que é o Salmo 90, o Salmo de Moisés, o 90, veja só o que fala aqui a palavra de Deus, ó. Todos digam graças a Deus. Salmo 90, ó, Salmo 92 mesmo, Salmo 92, versículo 12, ó. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Agora versículo 14, ó. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Glória a Deus. Quem apresentou Jesus no templo em Jerusalém foi o velho Simeão. Quem estava lá no dia da apresentação foi uma profetisa por nome de Ana, 84 anos viúva, que servia a Deus de dia e de noite com orações e jejuns, meus irmãos. Quem está plantado na casa do Senhor, ainda na velhice darão frutos. Oh, aleluia! Quem sente que ainda produz alguma coisa boa para o reino de Deus, levante a mão e diga glória a Deus. Quem está plantado na casa do Senhor ainda dá fruto, mesmo que seja na velhice. Bendito é o nome do Senhor. Quantos anos Moisés tinha quando Deus o chamou para a obra? 80, né? 80 anos. Ele não queria ir. Colocou um monte de situações, sou velho, boca pesada, não sei nem quem o senhor é, não sei o que eu vou dizer, e Deus foi rebatendo, cada desculpa Deus rebatia, não, mas faz assim, ó, mas quando perguntar quem é o senhor, ó, diga que eu sou eu e está acabado, pronto, fim de papo. Ah, mas a minha boca é pesada, então pega aqui, leva o Arão aqui, e o Arão vai ser a tua boca, tá bom? Vai, leva o Arão aí, pronto. Mas Deus queria Moisés. Só que Moisés não queria ir, irmão, não porque estava com preguiça. Não é isso. Moisés não queria ir, não porque não tinha interesse em salvar o povo. Ele tentou salvar o povo 40 anos antes, mas deu errado. Porque 40 anos antes ele tentou salvar, ajudar o povo pela força do braço. E as coisas de Deus não é pela força humana. É aquilo que Zacarias escreveu, não é por força e não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então Deus disse, vai, eu vou ser contigo, louvado seja o nome do Senhor. Como de fato Deus foi com Moisés. O que Moisés fez é impressionante, né? As 10 pragas, a travessia no mar, pisando em terra seca. Alguém disse, Moisés, ele conhecia o Mar Vermelho e foi lá num lugarzinho que dava água pelos artelhos. Então não foi milagre. E eu disse, então o milagre foi maior, porque se Israel passou com a água pelos artelhos, e me explica como é que os egípcios se afogaram ali? Não tem. O incrédulo é incrível, irmão. Como a internet está levantando incrédulos.
zombadores, escarnecedores, gente que vai para a internet e tem seguidores, irmão. Não estou falando aqui de meia dúzia, de 500, 1.000, 2.000 pessoas. São milhões de seguidores que seguem os incrédulos, os escarnecedores, aqueles que tentam se desfazer, né, da obra do nosso Deus. Mas Deus é fiel, meus irmãos. Deus tem trabalhado, louvado o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, mesmo na velhice ainda dá fruto. Quem está plantado na casa do Senhor, mesmo velho, ainda dá fruto. Amém? Então, os doentes, sintomas, perda do apetite, febre e vômito. Agora, tem os sadios, porque está aqui em Apocalipse 3, que Jesus disse assim, irmãos, eu já vou encerrar por causa do horário. Apocalipse 3, versículo 4. Mas tem também em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram, ou que não contaminaram seus vestidos. Não estão contaminados, então estão sãos, estão sadios. A pessoa com saúde, eu estava dizendo para minha mulher, né? Estava dizendo para ela, acho que foi ontem, eu comi uma rosca dessa de polvilho e me atacou o fígado. Eu falei para ela, quando a gente é novo, você come pedra moída, nada faz mal. Você pega uma idade, aí à noite já um feijão é pesado, isso aqui é pesado e tal. Por quê? Porque a gente não tem mais a saúde que a gente tinha na juventude. Porque a pessoa saudável, irmão, ela come o que coloca. Tudo que vem ela come, né? Ela tem saúde. E eu me lembro aqui, irmão, do meu tempo de novo convertido. Tu acha que eu escolhia pregador, cantor? Irmão, eu vinha para o culto, não sabia nem quem ia pregar. Porque eu não vinha para o culto por causa do pregador, eu vinha para orar, para louvar o Senhor e para ouvir a palavra, quem quer que pregasse, né? Quinta-feira, irmão, dava 3 pessoas no nosso culto, quinta-feira, quando eu me converti, 3 pessoas. 2 das pessoas, uma era eu, a outra era o meu tio e a outra era uma outra pessoa. 3. O pregador era um presbítero, eu não vou falar o nome dele, até por consideração, nem sei se ele ainda vive, a última vez que soube dele estava no Rio Grande do Sul, mas toda quinta-feira ele pregava João 10:9. Eu chegava no culto, quando eu via que era ele que ia pregar, e toda quinta era ele, hoje sai João 10:9, era João 10:9. Só o que a gente ouvia era João 10:9. Mas eu não reclamava, eu não me sentia desconfortável, eu não murmurava, porque eu estava no início da minha fé, eu estava cheio de vontade, cheio de alegria, estava no meu primeiro amor. Irmão, quando a gente está assim, a gente só olha para Jesus, irmão. Pode pregar quem quiser, pode cantar quem quiser, o nosso foco é Jesus, amém, meus irmãos? Quando o foco do crente é Jesus, o crente não cai, o crente não desvia. Lembra de Pedro? Pedro desceu do barco para andar sobre as águas, foco Jesus, mas quando o vento soprou, e era madrugada escura, ele ficou preocupado com a força do vento, com o mover das águas e com a escuridão. Daí ele tirou os olhos de Jesus e começou a naufragar. Quem tira os olhos de Jesus, naufraga. Mas quem olha para Jesus, quem mantém o foco em Cristo, esse nunca naufraga. Vem ano e vai ano, e entra ano e sai ano, e ele continua de pé na presença de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão olhando para Jesus? Diga amém, Jesus. Olhemos para Ele, meus irmãos. Tem muita coisa ruim ao nosso redor. Digo ao nosso redor, não aqui dentro, digo fora, no mundo. Muita coisa ruim ao nosso redor. Se nós começar a focar, né, a gente acaba desviando, irmãos. Por que tem muitas pessoas desigrejadas? Porque deixou de olhar para Jesus e começou a olhar ao redor, né? E aí, chamam a igreja de sistema. Não pode ter pastor corrupto, igreja... Tem, pode. Mas, irmãos, a igreja de Jesus, irmão, é isso que nós temos que entender. Se algum homem está usurpando e fazendo mau uso da posição de honra que Deus colocou ele, ele vai dar conta diante de Deus. Ele vai responder por cada atitude, cada gesto, cada decisão, cada palavra, cada coisa que ele fez, ele vai prestar conta diante do Senhor. Mas a igreja, ela é de Jesus, irmãos.
é maravilhosa, é gloriosa, ela está se preparando para subir no dia do arrebatamento, amém, meus irmãos? A igreja é isso. Então, quando a gente começa a olhar ao redor, né, a gente acaba enfraquecendo na fé. Não fique olhando, olha para Jesus, tá bom, meus irmãos? Sempre vai haver homens que vão servir de inspiração. Quando digo homens, mulher também, homem no sentido da palavra universal, né? Sempre haverá pessoas que vão nos servir de inspiração, sempre. E sempre haverá pessoas que vão nos causar frustração. Então, Jesus juntou 12 apóstolos, um era traidor, né? O outro negou Jesus 3 vezes, tá certo? Então, o homem é assim, mas Jesus é fiel, amém? Deus abençoe, fiquemos de pé na presença de Deus. Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Eu quero andar nas ruas de ouro. Eu quero andar nas ruas de ouro. Eu quero andar nas ruas de ouro. Mas para andar nas ruas de ouro com Jesus, é preciso viver em santa luz. Todo pecado abandonar, toda ilusão deixar. Eu quero andar nas ruas de ouro. Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Eu quero andar nas ruas de ouro. Eu quero andar nas ruas de ouro. Eu quero andar nas ruas de ouro. E lá na Nova Jerusalém, e lá na Nova Jerusalém, e lá na Nova Jerusalém, eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Eu quero